Estamos de volta e chegou a hora de nós prestarmos a nossa homenagem aqui do SBT Meio-Dia à cidade de Brusque, que comemora seus 155 anos. Verdade, Marcelo. Bem, para essa comemoração e para a gente poder falar de uma data tão especial, nós organizamos na nossa produção uma série de reportagens que conta a história, o pioneirismo, toda a força da economia, o potencial turístico e a cultura desta importante cidade. Pois é, até sexta-feira aqui no SBT Meio-Dia a gente vai entender a história de Brusque, que se confunde com a história do estado de Santa Catarina. Hoje vamos falar de inovação. Cidade de belas paisagens, de tradições fortemente preservadas, do povo batalhador. Títulos não faltam a este município de 155 anos de história, mas certamente nenhum deles diz tanto quanto de pioneiro. A cidade onde nasceu a urna eletrônica usada nas eleições de todo o país é, antes de mais nada, berço e está no dicionário. Pioneirismo diz respeito ao ponto de partida de algo e não foram poucas as vezes que Brusque inovou ou saiu na frente. Brusque é berço e de muito pioneirismo. Quem estuda a história revela que essa característica dos imigrantes que para cá vieram em 1860 marca até hoje a trajetória da cidade. Bem, embora fosse uma colônia governamental, muitos serviços públicos estavam praticamente ausentes em Brusque. Então, a própria comunidade teve que, em determinado momento, se associar e cooperar entre eles para que pudesse ter algum serviço, como, por exemplo, a própria questão dos hospitais, a assistência religiosa e a educação. Então, a própria comunidade, devido a essa ausência do Estado, ela teve que se organizar e a partir disso, esse espírito de cooperação surgiu algumas situações pioneiras. Revisitar a história desta terra é um convite a reviver grandes momentos históricos de Santa Catarina. Brusque é berço da fiação catarinense. A vocação têxtil do estado nasceu aqui em 1890, com o trabalho dos imigrantes europeus que eram operários na terra natal, onde as oportunidades estavam cada vez mais escassas. O básico para o início da indústria têxtil foi a mão de obra sui generis. Tá? Porque esta mão de obra, os primeiros operários tinham algum conhecimento. Eles não vieram diretamente da colônia do trabalho na terra. Justamente começou porque eles queriam organizar um negócio onde eles estavam acostumados. E assim começou. Os imigrantes eram assim porque a Europa estava 200 anos na frente em relação ao desenvolvimento, né? E eles aplicaram toda essa tecnologia aqui, até porque encontraram desafios muito grandes a ser superados. Então não tinha outra perspectiva senão fazer, né? E por isso que Brusque se tornou pioneiro na indústria. Brusque também teve a primeira colônia polonesa, a única colônia inglesa, o primeiro clube de caça e tiro da América Latina. Foi aqui que a primeira película catarinense foi gravada. Imagens preciosas de um tempo que já florescia aquele que é até hoje o maior polo de pronta entrega do sul do país. E Brusque ainda tem o maior e mais completo museu de arte sacra do Brasil. Mas nem só de história e tradição vem a fama de Brusque. A inovação também faz parte da cidade. Exemplo disto é o primeiro observatório astronômico do estado. Mas quando o assunto é esporte, Brusque é o grande destaque, já que foi aqui que os Jogos Abertos de Santa Catarina foram criados.
assim como o primeiro clube de futebol do estado, um dos mais antigos do Brasil. A paixão pelo futebol começa, eu acho que tem tudo a ver exatamente pelo Carlos Renault, que traz os fundadores do Carlos Renault, né? Eram dois brusquenses que estavam fora, trouxeram a bola e os componentes e fundaram aqui o Brusquense Futebol Clube, que virou o Carlos Renault. Então, realmente, aqui sempre teve uma boa formação de atletas. Aqui sempre foi um celeiro, realmente, de craques e atletas em todos os esportes. Uma cidade que não para de criar, inovar, reinventar. Aqui o passado é fonte de inspiração. Passado que é a matéria-prima que tece as conquistas do presente. Brusque, 155 anos de pioneirismo, de ação, de fazer a diferença. Amanhã, na segunda reportagem da série especial sobre Brusque, você vai ver a força da economia da cidade que vai além do setor têxtil. E lembrando que neste sábado à noite, às 7h20, tem um programa especial falando desse lindo município.